Ministério: Pastor Jonas Carvalho, pregando a palavra de Deus a todos os povos. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero, antes de pregar, na verdade eu vou ensinar um pouco hoje, eu não vou nem pregar. Eu quero contar duas experiências que eu tive, uma no sul da Bahia, quando eu era pastor de uma igreja da Assembleia Missão, e outra quando eu fui pastor de uma igreja no sul do Espírito Santo, uma cidade chamada Anchieta, da Assembleia de Deus também, de Bento Ribeiro. E quando eu era pastor dessa igreja lá no sul da Bahia, uma irmã da igreja, que era membro da igreja, ela disse para mim que eu parecia mais um pastor batista do que um pastor assembleano. E aí eu peguei essa experiência, né? E lá no Espírito Santo, um irmão, depois que eu preguei, ele disse: pastor, o senhor prega muito bem, mas o senhor é muito mecânico. Ele quis dizer que eu sou um pastor que não tem unção, que não tem unção sobre a vida. Aí eu parei para refletir e cheguei à seguinte conclusão: existe muitas pessoas que têm visões diversas a seu respeito, mas a questão não é a visão que as pessoas têm ao meu ou ao seu respeito. A grande questão é: qual é a visão que Deus tem de mim? Qual é a visão que Deus tem de você? Como é que Deus me vê? Como é que Deus te vê? E aí eu lembrei de Jó. Jó, olha o que Deus falou a respeito de Jó, que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Ele. Essa era a visão que Deus tinha de Jó. Davi, Deus via Davi como um homem segundo o seu coração. E aí eu lembrei também de Daniel. Daniel era um homem muito amado por Deus, então ele é chamado no seu livro de homem muito amado. Essa era a visão que Deus tinha de Daniel. Também lembrei de Gideão, que o anjo chamou de varão valoroso. Então essa era a visão que Deus tinha de Gideão, varão valoroso. Também lembrei de Abraão, irmãos. E Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Essa é a visão que Deus tinha de Abraão. Abraão era considerado o amigo de Deus. Então, irmãos, a visão que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito, essa é a mais importante de todas. Então devemos nos preocupar exatamente com isso. Não quero dizer que não devemos testemunhar para que os outros vejam a glória de Deus em nós. Não é isso que eu estou dizendo. Apenas dizendo que a visão de Deus é que mais importa, relacionada a mim e a você. Eu quero que você abra sua Bíblia, não precisa ficar em pé. Eu citei Abraão e eu quero falar um pouco sobre Abraão. No primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, que é chamado em hebraico de Breshit, né? O Bereshit, capítulo 22, versículo 1 e 2. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Eu vou resumir bastante o que eu vou dizer devido ao tempo, mas eu quero que os irmãos prestem atenção, porque eu vou falar como um pastor batista hoje, tá? Quem achou, diga amém. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora seu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te às terras de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Aleluia. Meus irmãos, eu quero ensinar bem pausadamente, e por essa razão eu quero a sua atenção. O culto está muito um clima pentecostal, né? Mas eu vou pregar como batista mesmo. De todas as jornadas que Abraão fez em sua vida, e entre elas, eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, quando ele saiu de Ur dos Caldeus para Harã, e de Harã para Canaã, de Canaã para o Egito, e do Egito ele retornou para Canaã. De Ur dos Caldeus para Harã, havia
950 quilômetros. E de Harã para Siquém, em Canaã, 650 quilômetros. Perceba que naquela época, meus irmãos, não existia carro de última geração. Não existia aviões, não existia jatinho, não existia navio de última geração como nós temos hoje. Então Abraão fez aquela jornada a pé ou sobre os ombros, o pelo, né, de um camelo, de um jumento, de uma mula. Mas ele foi. Mas de todas essas jornadas que Abraão empreendeu em sua vida, essa foi a mais difícil delas, ou a mais difícil de todas. Essa qual, pastor? A que ele fez para as terras de Moriá. Veja que Deus dá uma ordem para Abraão. E ao mesmo tempo que ele dá uma ordem para Abraão, ele faz um pedido. E no pedido que ele faz, ele não pede um carneiro, ele não pede um cordeiro, ele não pede um bode, ele não pede um boi, ele não pede um cabrito, ele não pede uma rolinha que também era oferecida em sacrifício naquela época. Ele não pede nada disso, ele pede Isaque. Isaque era o filho único de Abraão com Sara. E parece um pedido inusitado, irmãos, e difícil de cumprir. Porque Deus está pedindo a Abraão o seu filho Isaque. O texto diz que ele estava colocando Abraão à prova. Às vezes, Deus nos prova naquilo que parece impossível. Deus nos prova naquilo que parece que está além da nossa capacidade de cumprir, irmãos, ou de realizar. E Deus provou a Abraão exatamente nesse ponto. E aqui tem um destaque importante. Abraão levou para Deus aquilo que ele tinha de mais precioso e de alto valor. Abraão levou para Deus aquilo que ele tinha de mais precioso. O filho a quem ele amava, ele levou para Deus. E a pergunta que eu faço para mim mesmo, ou a mim mesmo, e também estende-se a você: o que nós temos de precioso, o que realmente é de alto valor para nós, o que realmente tem significado importante e caríssimo para nós, é isso que Deus pede para nós. Agora a grande questão, irmãos, é: será que eu, Jonas Modesto Carvalho, está disposto a oferecer no altar de Deus aquilo que realmente importa para mim? Aquilo que realmente é de alto valor para mim? Essa é a grande questão. Porque se eu levo para o altar de Deus aquilo que é menos importante para mim, aquilo que não tem nenhum valor para mim, não será aceito por Deus. Porque Deus aceita como sacrifício, ou como oferta, ou oferenda, aquilo que é importante para mim, aquilo que tem valor para mim, aquilo que de fato eu amo, aquilo que de fato eu coloco sobre ele, ou sobre essa coisa, a minha atenção, o meu esforço, a minha dedicação. É exatamente isso que Deus tem pedido de nós. E agora Abraão sai para as terras de Moriá, levando aquilo que ele tinha de melhor. E aqui eu lembro de Deus. Quando Deus enviou, irmãos, ou quando Deus resolveu salvar o homem, ele não enviou um querubim, ele não enviou um arcanjo, ele não enviou um serafim, ou um anjo qualquer lá do céu. Ele enviou aquilo que ele tinha de melhor. Ele enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para assumir o nosso lugar. Ele entregou no Calvário, lá no monte do sacrifício, aquilo que ele tinha de melhor. Portanto, nós não podemos oferecer para Deus aquilo que não tem nenhum valor para nós. Porque ele deu exemplo quando ofereceu para nós, em nosso favor, aquilo que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito.
E eu quero destacar 7 verdades. É até que hora, pastor Pablo? Até 20h15. Eu quero destacar aqui 7 verdades que nós aprendemos com essa atitude de Abraão. A primeira verdade, irmãos, a sua submissão a Deus. Quando Deus falou para Abraão, ele não hesitou, ele não questionou, ele não apresentou desculpas, ele não buscou um atalho, ele não buscou uma saída para escapar do pedido de Deus. Ele foi voluntariamente. Submissão significa no latim missão voluntária, ou seja, ele decidiu voluntariamente obedecer o pedido de Deus. Deus não colocou uma faca, um facão, um biscó, uma linguagem baiana, né? Uma foice no pescoço de Abraão para pressioná-lo a fazer isso. Não, Deus apenas pediu, Deus falou e Abraão voluntariamente foi, levando o seu filho. Todo sacrifício para Deus só tem valor se ele for amorosamente e apresentado de maneira voluntária. 2 coisas importantes. Todo sacrifício só tem valor para Deus. Primeiro, se for algo que é importante para você. Segundo, se você fizer isso voluntariamente e amorosamente. Então Abraão foi voluntariamente, irmãos. E o que eu quero destacar aqui é que nós vivemos na atualidade uma geração de pessoas insubmissas. Percebemos na família filhos insubmissos aos seus pais. Percebemos na sociedade pessoas insubmissas às leis. Percebemos na sociedade odierna em que vivemos pessoas insubmissas à palavra de Deus. Pessoas insubmissas à vontade de Deus. E aí, essa insubmissão leva a outro pecado. Qual é, pastor? A rebeldia. A rebeldia é fruto da insubmissão. E que nós percebemos nessa sociedade atual, irmãos. Se prega nessa sociedade que a ideologia de gênero é normal. Que casar homem com homem é normal. Que casar mulher com mulher é normal. E que outras coisas mais são normais. E o movimento feminista está ensinando às mulheres que elas não devem ser submissas aos seus maridos. E esse tipo de pregação na sociedade atual está gerando o quê? Rebeldia e rebelião contra a palavra de Deus, os valores de Deus, os costumes do reino de Deus e a ética do reino de Deus. E nós, quanto igreja, estou ensinando, não estou pregando não. Quanto igreja, não podemos aderir à filosofia do mundo, porque a filosofia do reino é contrária à filosofia lá fora. Então a primeira verdade que eu aprendo com Abraão, ele foi submisso. E essa submissão foi voluntária. A segunda verdade, irmãos, Abraão foi obediente à voz e ao pedido de Deus. Obedecer, o que é obedecer? Obedecer é seguir na direção dada por Deus. Obedecer é seguir na direção dada por Deus. E quando nós não seguimos a direção dada por Deus, incorremos em sofrer as consequências graves da nossa desobediência. E eu vou dar um exemplo. Qual foi a ordem de Deus para Jonas, o profeta Jonas? Para que ele fosse à cidade de Nínive e pregasse a palavra de arrependimento para aquela nação. Jonas, ao invés de ir para a direção dada por Deus, em obediência à ordem de Deus, ele foi para onde, irmãos? Para Tarsis. Tarsis era a direção oposta a Nínive. Tarsis ficava na Espanha. E ele tomou um caminho contrário à ordem dada por Deus. Qual foi a consequência? Essa atitude de desobediência levou Jonas a descer. Primeiro, ele desceu para o navio. Segundo, ele desceu para o porão do navio. Terceiro, ele desceu para onde? Para as profundezas do mar. Quarto, ele desceu para o ventre de um grande peixe. Quando nós desobedecemos, o caminho não é de subida, o caminho é de descida.
é de descida. Por isso que nós não podemos tomar, irmãos, a direção contrária àquela que Deus nos apontou para cumprirmos aquilo que Ele nos ortogou ou nos incumbiu. Quando saímos da direção dada por Deus, incorremos no risco de tomar um caminho contrário àquele que Deus nos oferece. 2. Agora é o 3. Terceira verdade que eu aprendo com Abraão, irmãos. Abraão, quando foi às terras de Moriá oferecer Isaque, ele apresentou a sua fé, ou demonstrou a sua fé. Abraão foi desafiado em sua fé. Ele foi provado, testado e passou no teste. Ele foi desafiado, provado, testado e passou no teste. Quando Deus desafiou Abraão a oferecer o seu filho amado e precioso, Deus estava o quê? Pedindo que Abraão exercesse a fé. Não basta dizermos que temos fé, irmãos, é necessário exercer a fé. E quando é que nós exercemos a fé? É quando tudo vai bem? É quando estamos vivendo um mar de rosas? É quando a geladeira está cheia, a despensa está cheia, a conta bancária está gorda? Não, irmãos, nós exercemos a fé exatamente quando se levanta as tempestades, quando as ondas se apresentam, quando o vento sopra forte, quando o inimigo se levanta, quando Deus nos testa, é aí que nós exercemos a nossa fé. O que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que você passar em um momento difícil, você está sendo testado por Deus para exercer a sua fé. Então, diante disso, irmãos, não podemos murmurar, reclamar, queixar. Devemos entender que a situação adversa é um teste de Deus para que possamos colocar em prática a fé que possuímos. Então, Abraão, ele foi pela fé e ofereceu, testado e aprovado. Quarta verdade que eu aprendo com a caminhada de Abraão a Moriá. Quem era o primeiro na vida de Abraão? Quando Abraão pega Isaque, o seu filho, e leva para o Monte Moriá, está dizendo o quê? Antes de Isaque, o mais importante para mim é Deus. E Jesus nos ensinou isso, irmãos. Que aquele que não deixar o amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposa, o amor de filho, e não segui-lo, não é digno dele. Deixar aqui não é abandonar. Se eu não estou disposto a amar a Deus acima de tudo e de todos, eu não posso ser digno de Deus. E Abraão provou, quando ele levou Isaque para o sacrifício, que Deus era o primeiro em sua vida. E aí eu faço uma pergunta: quem é o primeiro em minha vida? Quem é o primeiro em sua vida na escala de valores que você elaborou? Quem é o primeiro em sua família? Quem é o primeiro em seus negócios? Quem é o primeiro no seu comércio? Quem é o primeiro em seu ministério? Quem é o primeiro? O primeiro é aquele que exerce autoridade sobre nós. O primeiro é aquele que é mais importante. O primeiro é aquele que é Senhor sobre nós. Se Abraão colocasse Isaque como primeiro, Isaque seria para ele mais importante que Deus. Mas quando Abraão ofereceu Isaque, ele estava dizendo: Senhor, Isaque é precioso e importante para mim. É uma promessa que o Senhor cumpriu em minha vida. Mas depois de Isaque, ou seja, antes de Isaque, eu já te amava. Mas importante que Isaque é o Senhor para a minha vida, porque eu dependo do Senhor e necessito do Senhor, e tenho certeza que assim como o Senhor me confiou Isaque, e se ele morrer nesse sacrifício, o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo outra vez. Exercício de fé. A sexta verdade que eu aprendo aqui com a caminhada de Abraão a Moriá. A quinta verdade, irmãos. A sua vontade de agradar a Deus. Existia uma coisa, um sentimento
um desejo que possuía o coração de Abraão, que possuía as entranhas, o ser de Abraão, o âmago de Abraão. Qual era esse sentimento, irmão, esse desejo? De agradar a Deus. Abraão sempre esteve preocupado em agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? Aleluia. Agradar a Deus, mesmo que isso custe muito caro. Grava essa frase aí. Procure agradar a Deus sempre, mesmo que isso lhe custe muito caro. Até mesmo se isso envolve o custo da sua vida, agradar a Deus é sempre a primeira opção. E aqui eu quero citar Pedro e João quando foram presos pelo Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, verso 18 a 20. Depois de surrado, chamaram Pedro e João e disseram para ele o seguinte: olha, vamos soltar vocês, vamos liberar vocês. Mas queremos fazer a vocês uma recomendação: não pregue e não ensine mais no nome de Jesus. Sabe o que foi que Pedro e João respondeu para o Sinédrio? Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Ou seja, fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante do que ficar calado devido às ameaças de vocês. E aí vem a pergunta para finalizar: será que nós estamos dispostos a agradar a Deus em qualquer circunstância? Porque vai chegar um momento no Brasil, meus irmãos, grave isso, vai chegar um momento no Brasil que professar a fé em Cristo é colocar a vida em risco. Pastor, vai chegar? Vai, não se engane. Tudo está apontando nessa direção. Chegará um momento no Brasil e também no mundo que professar a fé em Cristo é colocar a vida em risco. E se eu quero agradar a Deus, a minha vida é menos importante. E foi Cristo quem disse isso. Se alguém salvar sua vida, perder lá. Mas se alguém perder a sua vida, salvar. Então se você perde a sua vida para agradar a Deus, você não está perdendo, você está ganhando. Porque no reino de Deus, ganhar, perder é ganhar. No reino de Deus, perder é ganhar. 5 minutos, vamos fechar aqui agora. Sexta verdade que eu aprendo com a vida de Abraão. Abraão prosseguiu firme em direção à montanha do sacrifício. Abraão fez o que, irmãos? Abraão prosseguiu firme em direção ao monte do sacrifício. Sabe o que significa isso? Abraão era homem como nós? Sim. Abraão tinha sentimentos como nós? Sim. Abraão amava o seu filho como nós amamos nossos filhos? Sim. A Bíblia não diz, se ela não diz, eu posso conjecturar sem cometer heresia, que naquele trajeto de Abraão da sua tenda até Moriá para oferecer Isaque, diversos pensamentos passou pela cabeça de Abraão. Diversos pensamentos. Talvez um deles, estou sugerindo, ele pensou: mas por que Deus me pediu exatamente o meu único filho Isaque? Porque Deus me pediu exatamente aquele que foi uma promessa? Porque Deus me pediu exatamente aquele que Ele disse que através dele vai abençoar as nações da terra? Porque Deus está pedindo exatamente aquilo que eu amo mais que a minha própria vida? Talvez fosse esse o questionamento que passava na cabeça de Abraão como pai. Mas sabe o que ele também passou pela cabeça dele? Se ele me pediu o meu melhor, aquilo que é mais importante para mim, é que ele sabe o que está fazendo e ele está no controle de toda essa situação. Então isso, irmãos, motivou Abraão a seguir firme até o lugar do sacrifício. E aí eu encerro com a 7ª verdade. Qual é, pastor? A sua visão do invisível. Abraão tinha a visão do invisível. Como é que nós sabemos disso? Hebreus fala, Hebreus capítulo de número... deixa eu ver aqui, irmãos. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Que Abraão tinha a visão do invisível. E quando é que ele provou isso? Ele disse para os moços que ficou no pé do monte: eu e o moço iremos ali
e retornaremos. Olha, ele não disse assim, eu e o moço iremos ali e eu retornarei. Ele disse, nós retornaremos. O que ele está dizendo? Eu estou crendo, acreditando que mesmo que eu mate meu filho Isaque como sacrifício, Deus é poderoso para trazê-lo de volta à vida, para me restituir, mas eu vou oferecer a si mesmo. Estava vendo o invisível, irmãos. Fé é isso, é ver o invisível, é ver aquilo que ninguém está vendo. O que é visão? É ver além da visão física. O que é visão? É ver além daquilo que pode me limitar. A circunstância pode me limitar, as adversidades podem me limitar, mas eu não estou limitado à visão que eu tenho da circunstância. Eu posso ver além da circunstância. Essa era a visão de Abraão. Ele estava vendo o invisível. E essa deve ser a nossa visão, irmãos, ver o invisível pela fé. E finalizando, Deus fez a Abraão promessa. A primeira delas, muito te abençoarei. Segundo, multiplicarei a tua descendência. Terceiro, a tua descendência possuirão a terra, as portas dos teus inimigos. Quarto, eu farei de ti, ou seja, através da tua vida, da tua semente, abençoarei todas as nações da terra. Todas essas promessas é resultado de quê, irmãos? Da obediência, da fidelidade, da fé de Abraão. Ele preencheu os requisitos de Deus, fez exatamente aquilo que Deus havia pedido e recebeu as promessas de Deus. E até hoje nós falamos de Abraão porque ele foi um exemplo de fé, de amizade, de fidelidade, de comunhão, dedicação e firmeza a Deus. E aí eu finalizo o seguinte, 1 minuto. Grave essa frase, essa frase não é minha, essa frase eu vi num livro e escrevi ela aqui. Grave aí na sua memória. Tudo aquilo que você coloca no altar de Deus voltará para você em dobro. Essa frase não é minha, tá? Tudo aquilo que você coloca no altar de Deus voltará para você em 2 vezes mais. Foi isso que Abraão fez. Deus colocou Isaque no altar de Deus e recebeu, irmãos, muitas vezes mais. Se você colocar aquilo que é mais importante para você no altar de Deus, ainda esse ano você vai receber 2 vezes mais para a glória do Deus eterno que criou a sua vida e o universo. Que Deus abençoe, e eu agradeço essa oportunidade de ter falado um pouco sobre essas verdades para você. O tema da mensagem foi A Caminho de Moriá. Que Deus abençoe.